Alexandre, iniciando a aula 11 de estágio supervisionado 1. Hoje é dia 17 de maio de 2025. Vamos lá. Nosso conteúdo. Vamos falar datas importantes, planos de aulas, fichas de observações, o PIP, o projeto de intervenção pedagógica e algumas dicas importantes aí para o estágio, pessoal. Bom, estamos andando no estágio, já estamos na reta final, falta pouco mais de um mês para terminar o estágio. E nós já passamos algumas datas, tá? As próximas datas a vencer, ficha de observação, dia 20/5. Nem vou falar as outras porque já venceram, tá, pessoal? Planos de aulas, você tem que enviar até dia 25/5. O projeto até dia 5/6. E aí o relatório final até dia 15. E nós vamos encerrar a disciplina dia 19, tá? Notas até dia 30. Pessoal, só lembrar, muitos alunos estão perdendo as datas, tá? É óbvio que se você perdeu essas datas que já passaram aqui, você vai ter algum problema no estágio. Principalmente essa aqui, se você não começou o estágio até dia 1º de maio, falei em várias aulas, só repetindo, não tem como iniciar. Vai ficar para uma próxima oportunidade, tá? Até questão de lógica, pessoal, a gente precisa de um tempo hábil para fazer o estágio, tá? Menos que um mês é impossível fazer esse estágio de forma correta, de forma organizada, tá? E a gente tem que ter também, né, bom senso de se apresentar à escola, faltando pouquíssimo tempo, as pessoas têm a correria do dia a dia, o professor, diretor, coordenador, equipe pedagógica, então é no mínimo 1 mês e meio, 2 meses antes, e a gente já está nisso há um bom tempo, tá? Falando assim, só para relembrar, porque tem muitos alunos mandando mensagem, e-mail, WhatsApp, querendo fazer ainda convênio, mandar ofício, isso a gente já encerrou nessas datas aqui, tá bom? A nossa próxima data é dia 20, então, se você perdeu daqui para trás, infelizmente vai ficar para a próxima oportunidade, ok? Dando sequência aqui, vamos falar sobre a ficha de observação. Tá quase encerrando, né? Até dia 20, tá bom? Nós temos modelo no AVA da ficha de observação, aula 3, tá? Pessoal, é uma ficha por aula. Alguns alunos já perguntaram, se eu assistir 2 aulas seguidas. Nesse caso específico, pode ser uma ficha, claro, né? Só usar o bom senso, tá, pessoal? Agora, cada dia eu fui lá assistir uma aula separada. É uma ficha por aula. Pede para o professor assinar. Eu já dei essa dica, né? De preferência, a ficha física. Aí você transforma em PDF depois que o professor assinar, tá bom? E vai juntar isso em um arquivo único e postar até a data 20/5. Já vou aproveitar aqui para falar já dessa dica, mas só para relembrar. Estou falando durante as aulas. Tá, pessoal? Se você entrar no Google e digitar juntar PDF, se você digitar isso, vai abrir esse aqui, por exemplo. Ó. Você pode clicar aqui, tá bom? Aí você seleciona vários arquivos, vamos supor que tem as 8 fichas lá. Seleciona aqui e vai transformar em um arquivo só. E você posta um único arquivo, tá bom? Outra dica, né? Eu tenho uma ficha, não tem scanner. Já falei sobre isso. Tem vários aplicativos de celular que você pode baixar, você pode simplesmente tirar uma foto, joga no computador e transforma aqui, ó, até mesmo no celular direto, tá? Então, ó, JPG to, né, de ir, tá, para PDF, transformar, né? Então tá aqui, ó, I love PDF, é muito legal. Então você converte aqui, ó, é a mesma coisa, bem simplesinho, seleciona a imagem e transforma em PDF. Todos os arquivos serão postados em PDF, tá bom, pessoal? Então, dica bem simples, é só pesquisar aí. Voltando aqui, então, se atentem, dia 20, né? Falta pouquíssimos dias aí, tá? Se você não fez, corre atrás, ok? Já vamos aproveitar, eu vou deixar aberto a data agora, né? Dia 25, próxima data, que vocês têm que mandar documento. Então, é os planos de aulas, né? Tá bom? Então, temos o modelo, você vai sentar com o seu professor, conversar. Professor, eu preciso de planejar 5 aulas com o senhor, com a senhora, tá bom? E aí vai pegar, tá? Nós temos modelinho no AVA, vou até abrir aqui, ó, deixa eu mostrar o modelinho do plano de aula aqui. Aqui, ó, nós falamos, tem vários modelinhos, tá? Vou abrir um aqui só, pessoal. Assistam às aulas, muitos alunos não estão assistindo a aula, né? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, tá? Um exemplo só aqui, ó. Tá aí, tá bom? Esse modelinho aqui, mais, dá pra ver, né? Mais bonitinho, tal, com as atividades aí. Tá? Não precisa ser exatamente desse jeito, pessoal. Às vezes o professor supervisor já tem o modelo, pode usar o modelo da escola também, tá bom? Isso é bem tranquilo. Vou pegar mais uma aqui só para a gente ver outro modelo aqui de plano de aula, tá? Aqui, ó. Rapidinho, de novo, a gente já falou isso
na aula 2, tá? Bem simples, né? Mais simples um pouco, vou dar um zoom aqui, ó, tá? Então, identificação, aquelas coisas todas que nós já falamos, né? A data, o componente, tá bom? As habilidades, esse aqui é o ideal, ó, bem simplesinho, tá bom? E você pode fazer 5 desses aí, ok? Isso é para praticar, pessoal, tá bom? Então não adianta pegar pronto, pedir alguém para fazer, para você praticar, demora um pouquinho no começo, depois isso vai ficando mais tranquilo um pouco. E outra coisa, né? Pesquisem, leiam a respeito disso, da importância, lá na aula 2 a gente falou sobre isso, coloquei material para vocês, tá bom? Então, só para relembrar aqui, já falamos bastante disso. É um plano por aula. Tem que ter a previsão de um recurso tecnológico. Qual, professor? Aquilo que você achar que cabe naquela aula, naquela escola, tá? Pode ser o uso de vídeos. Eu vou dar exemplos, tá, pessoal? Não que tem que ser exatamente isso. Pode ser o uso de vídeos, por exemplo. O uso do próprio computador ou internet, tá? Qualquer um desses recursos aqui, você já está usando a tecnologia. Sair do padrão, né? Do arroz com feijão, como a gente fala, né? Só sala de aula, quadro, com giz, caderno do aluno, qualquer coisa nesse sentido aqui. Vai depender da estrutura, da infraestrutura da escola. Claro, se tiver laboratório de informática, você pode propor. Aqui é só o plano, você não precisa executar, é só planejar. Tá? Por exemplo, pode usar um jogo online, né? Jogo matemático, por exemplo, né? Ou na aula de ciências, só exemplos, tá, pessoal? Tá bom? Pode usar um aplicativo. Vou dar aula, estou com um professor de química. Usa lá um aplicativo da tabela periódica, por exemplo. Então, N coisas aqui para você fazer uma aula. No dia a dia, pessoal, isso às vezes é até meio difícil, né? Vamos ser realistas aqui, tá? Mas é claro que eu posso ter um planejamento ótimo, né? Numa aula a cada, sei lá, 10 dias, 15 dias, tá? No dia a dia, mais corrida, é óbvio que não dá para fazer isso em todas as aulas. Mas a ideia aqui é praticar, tá bom? Você vai fazer em conjunto com o professor e precisa da assinatura dele. A mesma coisa que eu falei das fichas, tá, pessoal? Faça físico, vai lá, imprime tudo bonitinho e pede para o professor assinar, tá bom? E aí depois você tira uma foto, transforma em PDF, etc. Aí você vai postar os 5 planos no arquivo único. Acabei de falar para você juntar isso até dia 25/5, tá? Então temos bastante tempo aí, já que é dia 17, mais de uma semana, tá bom? PIP, Projeto de Intervenção Pedagógica. Tem modelo na aula também, né? Só que aqui na aula 3, ó, o plano está na aula 2 e o PIP está na aula 3. Vou abrir aqui também, ó, para a gente dar uma olhadinha aqui. Lembrando, mesma coisa que eu falei, pessoal, vá lá e olhe as aulas, tá bom? Então, aula 3 aqui, vamos pegar aqui o nosso modelinho de PIP. Tá aqui, ó, modelinho. Tá? Esse modelo não é obrigatório, mas tem que ter essas partes, né? A capa, por exemplo, tá bom? A identificação. Inclusive, vou colocar nessa aula para ficar mais fácil um pouco, tá? E aí vem aqui, ó, introdução. Tá bem simplesinho o modelo. Objetivo geral, específico, tá? Vou colocar esse arquivo no Word, que daí vocês podem utilizar e editar, fica mais fácil, tá? Não precisa escrever muito, pessoal. Justificativa. 2, 3, 4 parágrafos no máximo, tá bom? Não precisa ficar escrevendo muito. E a metodologia, como que vai ser a aula, vai descrever, tá bom? Tem exemplos também, tá? Na internet, só cuidado, eu já falei na outra aula, para não pegar coisas, tá? Muito espalhafatosas, também nem muito resumido. Tem que ter bom senso, tá, pessoal? Isso é um projeto, falei na aula, vou repetir um pouquinho aqui, só para finalizar aqui o modelo antes, aí eu volto nisso, né? E no finalzinho, como que você vai avaliar? Se os alunos gostaram, se atingiu o objetivo final, se o tempo foi suficiente, tá? É a avaliação do projeto, não é a avaliação do aluno, tá bom? Então tá aqui o modelinho, mas fiquem à vontade para melhorar ou pegar outro modelo, desde que tenha lá o início, que eu falei, a capa, a identificação, é óbvio, né? Tem que ser com essa identidade da UFT aqui, ó. Esse aqui não pode mudar, obviamente, tá? Mas as partes ali, o texto, fiquem à vontade, ok? Voltando aqui no nossos slides, tá? No projeto de intervenção, a mesma coisa, pessoal. É um projeto, não se esqueçam, já falei sobre isso, né? É onde você vai escrever, vai planejar, tá? É a mesma coisa do plano de aula, só que é de uma atividade maior um pouco, tá? Uma intervenção na sala de aula ou na escola mesmo, tá? É um projeto. Na aula que eu falei sobre isso, na aula 3, eu até comparei com o projeto de uma casa. Quando vamos construir uma casa, a gente tem que ter o projeto. O arquiteto, o engenheiro senta e prevê as coisas, tá? Medidas, onde vai ter janela, onde vai ter porta, é a mesma ideia, tá? É um projeto. Você não vai realizar isso, até porque não temos tempo, tá? Provavelmente, no semestre que vem,
vamos realizar esse projeto aqui, tá bom? Então, essa parte aqui a gente poderia falar planejamento de uma ação pedagógica, a mesma coisa, projeto de intervenção, projeto de pesquisa, tá? Então, tá aqui, ó, fase de planejamento, é só projeto. Mesma coisa, tá, pessoal? Conversa com o professor. Não que o professor tem que estar do seu lado, lembrando que o professor tem a correria dele, né, as atividades do dia a dia, tá? Mas é bom ele ter ciência. Ó, professor, vou fazer um projeto sobre isso. O que você acha? Tem alguma dica? Tem algum recurso que você gostaria de utilizar? Simples assim. 2, 3 minutinhos ali no final da aula você conversa, só para o professor ter ciência do que você está fazendo, tá bom? É assim. Pode conversar com a equipe pedagógica também, não necessariamente o professor. Conversa com o professor, se ele tiver a demanda, é o primeiro, né? Você fala, não, aqui tá tranquilo, tá? Não tem nada em mente, aí conversa com a coordenação, com a equipe pedagógica e vê, ó, quero ajudar a escola, nesse semestre eu estou só planejando, tá bom? Aí no semestre que vem a gente pode desenvolver, pode executar, tá bom? Então, geralmente a gente tenta resolver um problema, né, da escola, tá bom? Ou da sala de aula mesmo, ok? E aí você vai postar no AVA até 5/6, mesma coisa, tá, pessoal? Ali no modelinho tem umas 11 páginas, mais ou menos, 10, 11, obviamente, né, de texto vai ser bem menos, porque tem muito espaço em branco, tá bom? É isso. Já falamos aqui do projeto de intervenção pedagógica e alguns recados, né? Primeira coisa, tem muitos alunos mandando e-mail, zap, pedindo para mudar a data via tutor. Pessoal, isso a gente não vai mudar, tá bom? A gente está acabando de falar plano de aula, plano ou projeto de intervenção, então o aluno tem que ter cuidado com essas coisas, tá, pessoal? Se organizar, ok? Então, nenhuma data será alterada, pois já estão definidas há um bom tempo. É questão de planejamento, se planejar. Já falei isso há bastante tempo. Lembro-me que nas 2 primeiras aulas eu falei, ó, pessoal, vai ter bastante coisa, essas aulas vamos tirar para ler sobre a importância do planejamento, a importância do estágio, para ir à escola, começar a conversar, e fomos desenrolando. Na aula 3 coloquei os modelos, então já era para estar estudando, e fomos fixando essas datas da aula 5, 6 e em diante, né? Principalmente ali na aula 7, então já tem um bom tempo que está essas datas aqui, tá bom? E as datas estão com espaço muito bom, né? Bastante tempo entre uma e a outra aí, ok? Então, é o que eu acabei de falar, né? A organização, o planejamento e o compromisso seu, além da pontualidade, são requisitos básicos para o estágio. E é exatamente isso que eu estou avaliando, tá? Se eu começar a mudar todas as datas, pessoal, não tem como avaliar um estágio, tá? Já que é algo prático. Não tem uma prova ali para saber se você aprendeu ou não aprendeu. Então, o que está sendo avaliado é isso. Mandou na data certa? Ok. Fez o que foi pedido? Fez. Cumpriu todos, né, os requisitos? Sim. Então, está aprovado. Ah, foi na escola, não fez isso, não fez aquilo. Aí a gente vai dar uma olhada aí, né, se foi suficiente ou não. É óbvio que o aluno que já perdeu 3, 4 datas está reprovado, tá, pessoal? Lembrando que é uma disciplina normal, como as outras. Vou voltar lá atrás, né? Tá? Você tem que ser aprovado, tem que ter uma nota. E essas datas aqui é o que eu estou avaliando. Isso já está dito desde o começo do estágio, tá? Então, repetindo mais uma vez, né? O aluno que não começou o estágio no dia 1/5 já está com problema, pessoal, tá? Ah, eu quero começar essa semana. Não dá mais tempo, tá bom? É o que eu falei, qualidade, né? A escola não é obrigada a aceitar coisas às pressas, todo mundo tem a correria, então nós estamos aí essa disciplina em 2 módulos, a gente já está no final do 2º módulo praticamente, tá bom? Tem que ter consciência, se você perdeu as datas, não foi atrás, vai ter que fazer em outra oportunidade, tá bom? Mas estou acompanhando lá no AVA o envio dos relatórios, né, das fichas, está indo, tá? Não é todo mundo, obviamente, mas está bom o número de alunos que estão acompanhando. E outro motivo por que não vou mudar a data é que aqueles alunos que se esforçaram, se planejaram, ficam prejudicados, é óbvio, tá? Mas, de qualquer maneira, lá no relatório final, olha aqui, ó. Então, se você perder uma data, por exemplo, só da ficha de observação, exemplo, tá? Vai ter algum problema? Não. Se você perder uma data, no máximo 2, não vai ter problema, é óbvio, tá bom? Fiz tudo certinho, professor. Fui atrás de convênio, iniciei o estágio, tudo na data certa, mas por um motivo ou outro, no dia de mandar as fichas de observação, perdi o prazo, fechou lá no AVA. Ok, guarde, e aí você vai colocar isso tudo aonde? No relatório final, tá bom? É óbvio, né, que eu vou ter que descontar uma nota. Não é justo o aluno que entregou todas as atividades em todas as datas certas tem a mesma nota daquele aluno que perdeu uma data ou porventura perdeu 2. E é óbvio que aquele aluno que perdeu a maior parte das datas, não fez convênio na época certa, não foi atrás, não pediu para encaminhar ofício, não iniciou o estágio na data prevista, é óbvio que não tem como ser aprovado, tá, pessoal? Que não estamos aqui, né, para brincar, tá bom? Aqui é coisa séria, trabalhar na escola é coisa séria,
Os diretores, os professores, todo mundo estão trabalhando. O aluno também, estágio, por isso que tem o convênio. A lei que fala isso, não é o professor Paulo Alexandre. Por isso que é obrigatório, tá? Convênio, a gente já falou bastante sobre isso. É obrigatório o envio de ofícios, né? A secretaria tem que autorizar. Tem uma lei que rege isso, então não é simplesmente chegar lá na última semana ou 2 últimas semanas e tentar fazer de qualquer maneira, pegar a assinatura, não é assim, tá bom? Infelizmente teve alguns alunos que foram por esse caminho, mas paciência, cada um sabe aonde o sapato aperta, tá bom? Então, para finalizar aqui, né? A nota vai ser menor se você perder uma das atividades, um dos prazos, mas guarde o material e lá no relatório final você vai colocar isso tudo. O relatório final nada mais é do que a junção de todas essas etapas que nós fizemos, tá bom, pessoal? O relatório inicial, as fichas de observações, os planos, o PIP e, obviamente, um texto a mais para você amarrar isso tudo. Para finalizar, já falei bastante hoje, já estamos aí no meio das atividades, né? Mas dá tempo ainda de programar-se, tá? Organizar e realizar, tá? Essas são as 3 palavras-chave aí. É isso, pessoal. No mais, desejo aí um bom final de estágio a todos vocês e até a próxima aula.